O manejo reprodutivo é um conjunto de procedimentos que o criador de caprinos e ovinos pode realizar para elevar a fertilidade dos animais e, deste modo, aumentar a produtividade do rebanho e o seu retorno econômico. Existem algumas ferramentas que ajudam a aumentar a fertilidade dos rebanhos de forma simples e prática. São elas o descarte orientado, a escolha de reprodutores e matrizes e a estação de monta. O descarte orientado consiste na identificação e retirada de animais pouco produtivos ou improdutivos do rebanho, seguindo critérios técnicos e econômicos. A estratégia é de fácil adoção, pode ser executada por pessoas com o mínimo de conhecimento da atividade e sem nenhum custo. Comumente, são utilizados dois critérios visando a elevação da produtividade do rebanho, os critérios técnicos e os critérios econômicos. Entre os critérios técnicos estão os de cunho sanitário relacionado a doenças crônicas. Temos também os problemas genéticos, apresentados por animais com má formação ou problemas de nascença, como os caprinos que nascem sem chifres. Animais com problemas zootécnicos devem ser descartados. São aqueles fora do padrão racial, com hérnias adquiridas, muito velhos ou com defeitos de aprumos. Recomenda-se que aqueles que apresentem defeitos reprodutivos sejam eliminados do rebanho, como machos com testículo muito pequeno ou fêmeas que sofrem abortos não infecciosos. A escolha de animais para a reprodução é muito importante dentro do manejo reprodutivo. Uma boa escolha resultará em uma reprodução adequada e trará maior retorno ao criador. O produtor deve se atentar a alguns aspectos, alguns critérios técnicos para a escolha de um reprodutor. O primeiro deles é o perímetro escrotal, certo? Que é feito com uma fita métrica. A forma de fazer o perímetro escrotal é desse jeito. O segundo passo é realizar a inspeção no prepúcio, no escroto, no testículo e no epidídimo, para verificar se não tem nenhum inchaço, nenhuma ferida e nem dor. Depois, inspecionar o escroto para ver se não há nenhuma ferida, a presença do testículo, número de 2, e palpar o mesmo, vendo sua consistência. Por fim, apalpar o epidídimo nesta região. A consistência do testículo de um bode e de um carneiro é tenso-elástica. Mas como definir isso? Então, a gente deixa a dica para você, produtor. Para saber como é essa consistência, basta você unir a ponta dos seus dedos e você vai verificar uma consistência. Unindo o midinho com o dedo polegar, a consistência é firme, não é a ideal. Unindo o indicador, a ponta do indicador com o polegar, a consistência é mole, também não é ideal. E qual é a ideal? Unindo o dedo médio e o anelar com a ponta do polegar. Essa é a consistência tenso-elástica. Já o epidídimo, a sua consistência é firme. Por quê? Porque lá concentra, lá guarda a produção de espermatozoides, de caprinos e de ovinos. Então, basta fazer essa consistência com o indicador e o mínimo. Nas cabras, você, criador, deve inspecionar e palpar o aparelho mamário delas e verificar o histórico zootécnico. A forma de palpar o aparelho mamário de uma cabra é essa. Verificando se não há nenhum caroço e nem grumos. Se possível, procure um médico veterinário para fazer um exame andrológico e ginecológico no seu rebanho. Existem algumas dicas importantes para auxiliar o criador na escolha dos animais para a reprodução. 1. Não baseie suas escolhas apenas pela aparência. Nem sempre uma fêmea bonita ou um macho bonito serão uma boa matriz ou um bom reprodutor. 2. Por segurança, adquira machos com mais de 1 ano de idade ou iniciando a primeira muda de dente. 3.
Não adquirir fêmeas que tenham atingido acima de 4 anos ou a terceira muda de dentes. 4. Respeite a reposição de 20% de matrizes do rebanho anualmente. 5. Descarte no máximo 30% do rebanho em cada descarte. 6. Não compre bodes mochos de nascença. 7. Acasale as fêmeas do seu rebanho apenas com bodes chifrudos. A estação de monta é um manejo de baixo custo que consiste em direcionar de forma intencional os acasalamentos para um mesmo período. Desta forma, é possível concentrar em épocas específicas as parições e assim organizar e escalonar a produção. É recomendado fazer um planejamento com pelo menos 60 dias de antecedência. Isto é necessário para preparar as fêmeas e machos que serão utilizados. Para fazer a estação de monta, é importante conhecer o sistema de produção como um todo, as formas de alimentação e manejo dos animais, histórico do rebanho e as características da região. É necessário também saber a quantidade de reprodutores, matrizes, jovens e filhotes que existem no rebanho, saber como se comportam e quantas matrizes estão gestantes. Antes da estação de monta, deve ser feito o descarte orientado e o planejamento de metas para serem alcançadas a curto e médio prazos. É importante ajustar a alimentação, suplementando as matrizes e reprodutores que serão utilizados, e fazer a avaliação de score de condição corporal dos animais. Para direcionar os acasalamentos, uma sugestão é dividir o rebanho em lotes, de acordo com a quantidade de reprodutores. É importante verificar a capacidade de cada reprodutor, respeitando a sua idade e experiência. A escrituração zootécnica, que mantém as informações do rebanho disponíveis de maneira organizada, ajuda muito na tomada de decisão durante todo esse processo. Em rebanho de caprinos, a duração de uma estação de monta, feita pela primeira vez, é de 63 dias. Depois de implementada, dura 42 dias. A duração de uma estação de monta, feita pela primeira vez em ovinos, é de 51 dias e depois de implementada, dura 37 dias. A estação de monta permite ao produtor escalonar a produção do rebanho de forma mais tradicional, com um parto por ano, ou de maneira mais intensificada, com 3 partos em 2 anos. Para mais informações sobre o manejo reprodutivo, entre em contato com a Embrapa Caprinos e Ovinos.